Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos iniciar um assunto novo de história, tá? Nós encerramos o Antigo Egito, né, no capítulo 3, e agora no capítulo 4, né, a lição 4, nós iniciaremos a Mesopotâmia, terra de muitos povos. Então, nós vamos iniciar agora um assunto novo, vamos começar a leitura e, em seguida, fazer as atividades do próprio livro, tá certo? Então, vamos lá. A Mesopotâmia, terra de muitos povos. Lápis na mão, para que a gente possa, ou então um marcador de texto, para que a gente possa sublinhar aquilo que a gente considera mais importante, tá? Então, vamos lá. No Oriente Médio, onde hoje se localiza o Iraque, desenvolveu-se por volta de 3.500 anos antes de Cristo a civilização mesopotâmica, contemporânea à civilização egípcia. A denominação de Mesopotâmia para a região compreendida entre os rios Tigre e Eufrates foi dada pelos gregos antigos e significa terra entre rios. Então, você vai sublinhar isso aí, tá? Logo em seguida, ele traz dois mapas. O primeiro mapa, região da antiga Mesopotâmia, atual Iraque. Segundo mapa, povos da Mesopotâmia na Antiguidade, aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Certo? Vamos para a página 317 agora. O território da Mesopotâmia é cortado no sentido norte-sul por um extenso vale no qual correm os rios Tigre e Eufrates, que nascem nas montanhas da Armênia e desembocam no Golfo Pérsico. A leste ficam os montes Zagros, que separam a Mesopotâmia do Irã, e a oeste encontra-se o deserto da Arábia. Dá uma marcadinha nesse parágrafo aí, tá? Questão da localização. Dá uma marcadinha nesse parágrafo. Se a gente precisar voltar, né? A gente já sabe onde está. Essa situação geográfica desempenhou importante papel na história da Mesopotâmia. Os rios Tigre e Eufrates sofrem períodos de cheias que iniciam em março, época em que o gelo das montanhas da Armênia começa a derreter. O aumento do volume das águas provoca inundações, principalmente no sul. Quando as águas baixavam, muitas áreas se transformavam em pântanos. Os mesopotâmicos desenvolveram um complexo sistema hidráulico para dessecar os pântanos e armazenar a água para o período das secas. Com essas medidas e a construção de diques e canais de irrigação, tornou-se possível o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio. Muito importante esse parágrafo também. Olha aí. E a gente hoje, vivendo com tanta tecnologia, a gente não consegue levar água para alguns lugares, né, que precisam tanto. E aqui nessa época eles já desenvolveram esse complexo sistema em que serviu para que eles pudessem desenvolver a agricultura e o pastoreio, né? A gente tem que aprender com esses povos antigos. A região da Mesopotâmia estava menos isolada do que o Egito. Consequentemente, diferentes povos a atravessavam ou nela se instalavam como conquistadores. Por isso, nessa região sucederam-se grandes impérios e sua história é marcada por inúmeras guerras. A primeira civilização a se instalar na Mesopotâmia foi a dos Sumérios. Isso é importante, tá? Sublinhando. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo. A eles é atribuída a criação de um sistema de escrita denominada cuneiforme, usado pelos outros povos que dominaram a região. Sublinha esse pequeno parágrafo. Em aproximadamente 2550 a.C., foi a vez dos acádios, povo vindo do deserto da Arábia que se estabeleceu no curso médio dos rios. Por volta de 2000 a.C., os acádios foram dominados pelos amoritas, que fundaram um grande império conhecido como Primeiro Império Babilônico. Importante isso, importantíssimo. Ao norte da Mesopotâmia viviam os assírios.
um povo guerreiro que possuía um poderoso exército. Eles dominaram a região entre os anos 1300 a.C. e 1200 a.C. Por volta do ano 1100 a.C., os caldeus fizeram renascer o Império Babilônico e passaram a controlar a Mesopotâmia. Foi o segundo Império Babilônico. Importante isso aí, isso aqui eu vou fazer atividade extra para vocês, tá? Como viviam os mesopotâmicos? Sumérios. Os povos que dominaram a Mesopotâmia conseguiram constituir grandes impérios, dominando povos vizinhos. Página 318. Os primeiros povoadores, os sumérios, estabeleceram-se ao sul da região, Baixa Mesopotâmia, onde havia pântanos e desertos, por volta de 3000 a.C. Organizaram-se em cidades-estados, ou seja, cidades que tinham autonomia política, econômica e religiosa. As principais foram Ur, vocês vão encontrar muito na Bíblia o nome dessas cidades e alguns nomes que a gente está vendo aqui. Ur, Uruk, Lagash e Nippur, que eram governadas pelo Patesi, representante do deus local, chefe religioso, militar e político. Em cada cidade havia um zigurate, uma construção em forma de pirâmide de degraus que funcionava como centro político, administrativo e econômico. Nele eram depositadas as riquezas que a cidade acumulava. Possuía armazéns, celeiros e oficinas, onde artesãos fabricavam pão, cerveja, tecidos, objetos de madeira, cerâmica e metal. Também era o local onde viviam os arquitetos, responsáveis por planejar os canais de irrigação, os palácios e as residências. Havia ainda os escravos, prisioneiros de guerra, que eram obrigados a trabalhar para os conquistadores. No topo do zigurate havia um templo dedicado à principal divindade. A base econômica das cidades era a agricultura. Para a irrigação da terra eram construídos canais. Os egípcios também construíram esses canais, lembra do rio Nilo? Os camponeses trabalhavam na terra e cuidavam dos diques e canais. Eram obrigados, como os camponeses egípcios, a entregar boa parte da produção para os administradores da cidade ou dos templos. Ou seja, eles produziam, eles trabalhavam e boa parte da produção eles entregavam para os administradores da cidade ou dos templos. Isso, sumérios. Vamos agora para os babilônios. Os babilônios fixaram-se ao norte da Suméria e transformaram a Babilônia na capital de seu império. Para essa cidade convergiam muitas rotas comerciais do Oriente Próximo. Um dos mais importantes reis babilônicos foi Hammurabi, que impôs seu domínio sobre as demais cidades-estados da Mesopotâmia, originando o Império Babilônico. Ele queria comandar tudo. Desse modo, foi constituído um estado que, conforme estudado anteriormente, é um território delimitado por fronteiras, com um governo central e que abriga uma população com tradições, crenças e origens comuns. Com a morte de Hammurabi, seus sucessores enfrentaram diversas revoltas e invasões de outros povos e viram o império ruir. Foi-se embora o império de Hammurabi, depois que ele morreu, os seus sucessores não conseguiram manter. Os povos invasores só foram expulsos por volta de 1150 a.C. pelos assírios, que passaram a ter o controle da região. Cada um que queria mandar mais que o outro, né? Vocês leiam aí 2 leis do Código de Hammurabi, tá? Leiam esse pedacinho verdinho aí, essa informação que está no livro. Página 319. Assírios, nós vimos os sumérios, babilônios
E agora vamos para os assírios. Os assírios, dedicados principalmente à agricultura e ao pastoreio, viviam no norte da Mesopotâmia. Sua principal cidade era Assur, às margens do rio Tigre. Sublinha, tá? Se a gente for sublinhar, a gente vai sublinhar tudo, na verdade, né? Mas pode colocar, assim, um hashtagzinho do lado, alguma coisa assim, porque realmente tudo isso é muito importante, né? Os reis assírios, a partir do século 8 a.C., começaram a expandir seu território, militarizando o Estado. Os exércitos assírios eram superiores aos demais povos, Usavam armas de ferro, carros de guerra e cavalos, e eram muito temidos. Conquistaram várias regiões dentro e fora da Mesopotâmia, incluindo a Babilônia, a Síria, a Fenícia, o Reino de Israel, o Egito e o Elam, formando um vasto império. A primeira capital foi Assur e a segunda, Nínive. Olha aí. Muitos nomes desses a gente vai encontrar na Bíblia. No Império Assírio, havia uma brutal exploração dos povos vencidos, apoiada em uma política de terror. Esses povos tinham suas riquezas pilhadas pelos guerreiros assírios sob ordem dos reis. Era bem agressivo, assim, bem terrível. No reinado de Assurbanipal, foi construída a Biblioteca de Nínive, com mais de 22.000 tabletes de argila, contendo grande parte da literatura mesopotâmica. Eu ia ler tablets, viu? Mas não é tabletes mesmo, de argila, contendo grande parte da literatura mesopotâmica. Conhecimentos de astronomia, de arquitetura, de engenharia e agricultura e muitos outros. Constantes rebeliões dos povos dominados provocaram a decadência do Império Assírio. Em 612 a.C., os caldeus, provenientes do sul da Mesopotâmia, comandados por Nabopolassar, cercaram e destruíram Nínive. Diz que Deus mandou Jonas ir para Nínive, né? E Jonas foi para Tarsis. Eu acho que o lugar não era muito bom, né? Caldeus. Já vimos os sumérios, babilônios, assírios e agora vamos ver os caldeus. Entre os anos de 616 e 539 a.C., a cidade da Babilônia voltou a se destacar na Mesopotâmia. Com a derrota dos assírios, teve início o Segundo Império Babilônico, ou Novo Império Babilônico, que compreendia toda a Mesopotâmia, a Síria, a Palestina e o Elam, um território que hoje faz parte do Irã. A Babilônia se tornou um importante centro comercial e cultural do Oriente Próximo. Página 320. O apogeu do Império Caldeu ocorreu durante o governo do rei Nabucodonosor. Conhecido, né? Nesse período, foram feitas inúmeras construções públicas, entre elas os Jardins Suspensos, considerados pelos gregos uma das maravilhas do mundo, pois se tratava de um gigantesco palácio sobre o qual se construíram florestas e canteiros, irrigados por um sistema hidráulico que levava baldes de água suspensos por roldanas. Também é dessa época um zigurate, com 215 metros de altura. Os hebreus, ao descrever esse zigurate na Bíblia, o chamaram de Torre de Babel. Os caldeus dominaram também a Síria e o reino de Judá, fazendo os hebreus prisioneiros e os levando como escravos para a Mesopotâmia. Esse episódio ficou conhecido como o cativeiro da Babilônia. Após a morte de Nabucodonosor, lutas internas levaram ao enfraquecimento do império, que foi dominado por Ciro, rei da Pérsia, em 539 a.C. A gente começa a ler a Bíblia mais a fundo, a gente vai encontrar esses acontecimentos, né? Todos lá. Então vamos lá, primeira questão.
Parte do Crescente Fértil é um vale que fica entre dois grandes rios, que nascem nas montanhas da Armênia. Letra A. Como era chamada essa região pelos gregos? Que a gente está começando a estudar, está lá na primeira página, lá no 316. Como era chamada essa região? Qual o significado desse nome? Como se chamam os rios? No início da página 316, você vai encontrar essas 3 respostas. Marque as alternativas corretas. A Mesopotâmia, na antiguidade, foi território ocupado por diversos povos. Sim ou não? Aqui no começo diz assim, a Mesopotâmia, terra de muitos povos. Não precisa nem pensar muito, né? Como é uma região muito seca, a base econômica da Mesopotâmia era comércio e criação de cabras. Ficava entre os rios. Como assim seria uma região muito seca? Por causa da grande disponibilidade de água, os povos mesopotâmicos desenvolveram tecnologias para construir diques e canais de irrigação. A gente viu isso, né? Do quanto eles avançaram nessa questão. As cidades mesopotâmicas no início eram independentes, principalmente na época dos sumérios. Não, tá? Os povos eles se estabeleceram na região sul, os sumérios, e eles começaram a conquistar povos vizinhos, não eram independentes, não. Associe o nome do povo com o fato. Então, olha só, você vai colocar aí A, B, C, D e E de acordo com o que cada letra está falando sobre o povo correspondente, tá? Então, militaristas, temidos pelos outros povos, conquistaram toda a Mesopotâmia. Quais desses povos aí corresponde a essa frase? Letra B. Primeiros habitantes estabeleceram-se na região sul. Esses daí foram os primeiros. Tá lá no começo. Você vai colocar a letra B. Letra C. Povo que conquistou definitivamente a Mesopotâmia ao submeter os caldeus em 539 a.C. Esses daí já foram os últimos lá. D. Fundaram um grande império que chegou até a Síria e a Palestina. Também já está quase no final. Página 319. Letra E. Unificaram as cidades-estados sob um governo centralizado. O rei Hammurabi foi um de seus destaques. Foi de qual desses povos aí que o rei Hammurabi foi um de seus destaques? Então, você vai colocar letra A, B, C, D ou E. Cada letra corresponde, cada frase corresponde a um povo. Quarta questão. Um grande destaque dos mesopotâmicos foi a arquitetura. Dê um exemplo de um tipo de construção que era feita tanto para servir de sede administrativa quanto de templo. Como era chamado? Que era como se fosse uma pirâmide, né? Bem grande e tal. Ele dá o exemplo de que eu não posso dizer o nome, que eles deram o nome Torre de Babel, né? Que inclusive está lá na Bíblia. Que eles tentavam chegar até o céu, mas não conseguiram. Na Mesopotâmia, houve grandes realizações no campo das leis, da arquitetura e principalmente da escrita. Registre um código de leis. Está lá exatamente aquilo que eu disse para vocês na página 319, tá? Um código de leis. Letra B. Uma construção famosa considerada a maravilha do mundo. Tá lá também, tá? Na última página. Página 320. Letra C. O nome do sistema de escrita. O nome do sistema de escrita. Tá no começo. Página 317. O nome dado pela Bíblia a um zigurate de 215 metros de altura. Acabei de falar, né? Essa aí já responde a outra e eu acabei de falar, sem querer. Sexta questão. Entre os povos que viveram na Mesopotâmia, um deles se tornou o mais temido e chegou a formar um vasto império. Qual foi esse povo e por que tinha superioridade militar sobre os outros? Então, isso aí vocês vão encontrar na página 319. Sétimo, circule os povos que viveram na Mesopotâmia na antiguidade.
Aí vocês vão ver, todos esses que a gente estudou agora, que a gente leu, cada um desses. Vocês vão procurar e colocar aí. Coloque os povos da Mesopotâmia que você circulou na atividade anterior em ordem cronológica, do mais antigo para o mais recente. No livro ele está exatamente na ordem do mais antigo para o mais recente, tá? Sumérios, babilônios, assírios e caldeus. 9. A Mesopotâmia atualmente é um importante país de cultura islâmica. Que país é esse e qual é a sua capital? Aí ele tem dizendo, tá? Se eu não me engano, é logo no começo. No começo, no próprio mapa, você já consegue essa informação, tá? Então, vai lá, faz a leitura, faz as suas atividades. Essa é a nossa primeira atividade de hoje, né? Assim a gente inicia nosso dia. Então, faz a leitura, lê novamente, quantas vezes forem necessárias, para que você consiga responder as questões, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.